Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Cristiano, sou fisioterapeuta, pós-graduado em terapia intensiva e pelo Albert Einstein em São Paulo. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva ou até mesmo dentro das enfermarias, onde nós temos a probabilidade de ter pacientes que teoricamente deram entrada estáveis e que podem vir a agravar no decorrer da sua internação. Pacientes normalmente no âmbito ventilatório, no âmbito respiratório ou cardíaco, eles podem gerar, algumas alterações acarretadas pela patologia de origem, embrionária, podendo ali desencadear uma insuficiência muitas das vezes respiratória, uma insuficiência cardíaca. Quando esse paciente agrava, toda a equipe envolvida com esse paciente, o papel do fisioterapeuta especificamente, que é o que eu estou falando hoje, é garantir ali a ventilação desse paciente e a oxigenação desse paciente. Muitas das vezes a gente primeiro preconiza a oxigenação, para tirar esse paciente de um quadro de hipoxemia ali grave. E se esse paciente começar a entrar em falência ventilatória e começar a utilizar músculos, acessórios à ventilação, que não seja somente o diafragma e outros músculos que necessitam auxiliar o diafragma à ventilação desse paciente, nós muitas das vezes temos que intervir ali com a ventilação, seja ela provavelmente não invasiva inicialmente, mas se não conseguir dar conta dessa demanda ventilatória, nós poderemos avançar ali para uma ventilação invasiva, tá? Uma via aérea avançada, Essa via aérea avançada nada mais é que a introdução de um tubo orotraqueal nesse paciente. Normalmente, quem faz essa introdução desse tubo, por ser um procedimento invasivo, quem garante a via aérea desse paciente é o médico, tá? A partir do momento que esse médico garante a via aérea desse paciente, você, fisioterapeuta, está responsável pela ventilação e a oxigenação desse doente. Quando você ainda consegue introduzir, esse paciente, adaptar esse paciente à ventilação mecânica direto, você acopla esse paciente a um ventilador mecânico, muitos conhecem como respirador, mas o nome na realidade é ventilador mecânico. E quando isso não ocorre de forma imediata, você tem como fazer a ventilação desse paciente e a oxigenação através de uma bolsa válvula máscara chamada de AMBU, conhecida como AMBU. Inicialmente, esse paciente ele é entubado, é testado através do AMBU, de manobras que é realizadas através do AMBU, estando entubado de forma correta, a via aérea garantida, ventilando os dois pulmões, você introduz a ventilação mecânica ao ventilador mecânico. Esse paciente, muitas das vezes, é grave, tá? Hoje nós não temos mais ventiladores mecânicos totalmente controlados, Nós temos hoje ventiladores mecânicos que nós chamamos de assisto controlado. O que significa isso? O paciente, quando você, para fazer a introdução desse tubo, fazer o avanço da via aérea, esse paciente ele é sedado, muitas das vezes até mesmo bloqueado. Por esse paciente ser sedado, você ali inibe o centro ventilatório e você acaba perdendo o drive ventilatório. Perdendo esse drive ventilatório, você precisa ser ventilado por alguém ou por uma outra forma. Essa forma é através da ventilação mecânica. Quando esse tubo é introduzido e você precisa acoplar esse ventilador ao paciente, você tem a necessidade e você precisa calcular a quantidade de ar que esse pulmão desse doente suporta. Nesse momento, é calculado através de altura e sexo, homem ou mulher, tá? O peso do paciente corporal não interfere nessa ventilação. O paciente pode ter 200 quilos ou 100 quilos de peso corporal, que o pulmão dele é do mesmo tamanho. O que vai alterar o tamanho do pulmão é o paciente mais alto ou mais baixo. O pulmão ele cresce de forma longitudinal. E o sexo masculino e feminino, porque altera esse parênquima pulmonar. A partir do momento que a gente joga nessa fórmula e essa fórmula nos dá a quantidade de volume corrente
né, que esse paciente suporta, o que seria volume corrente? A quantidade de ar que vai entrar e sair desse pulmão em um ciclo ventilatório. A partir desse momento que você consegue calcular, né, o peso ideal nessa fórmula né, para esse doente, entre sexo e altura, e hipoteticamente você tem um peso ideal ou peso predito de 70 kg. Nós multiplicaremos isso por 6, né, que você vai ventilar por 6 centímetros de água, você multiplica por em média de 6 para ter uma ventilação protetora, e vai dar em média ali uns 400, 450 de volume corrente. Quando você já descobre esse volume corrente, você vai ter que calcular em cima do modo ventilatório. Esse modo ventilatório pode ser a pressão ou pode ser a volume. Se for volume, você vai setar lá no ventilador o 420, 450 que você achar no teu cálculo. Se for a pressão, você vai ter que iniciar com uma pressão ventilatória, tá? Para que você possa observar se essa pressão inicial está gerando um volume corrente que você calculou através do peso ideal desse doente. Ou seja, o volume corrente calculado através de uma fórmula entre sexo masculino e feminino, altura desse doente, multiplicado por 6, vai te dar um número, né? A quantidade de ar que esse pulmão suporta. Nesse momento, quando você decidir o modo ventilatório, se for a volume, é só colocar lá, setar o volume que você achou. Se você quiser ventilar a pressão, você vai ter que iniciar com uma pressão, normalmente 15 centímetros de água, depois você vai baixando ou aumentando de acordo com a resposta pulmonar desse doente, para que você possa ficar dentro do volume corrente desejado. Cristiano, para o paciente, interfere ventilar a pressão ou ventilar a volume? Não. O que interfere é para o profissional que está manuseando aquele aparelho, tá? Quando você identificou o volume corrente, outro parâmetro ventilatório é a FiO2, fração inspirada de oxigênio. Essa fração inspirada de oxigênio, normalmente você inicia com 100% de oxigênio. Ao decorrer da ventilação, você observa a saturação periférica desse doente para tentar manter dentro da normalidade entre 92 e 96 de saturação periférica, você vai baixando essa FiO2, tentando ali, né, chegar a menor FiO2 possível para uma melhor SpO2. Mediante a isso, você já calculou o volume corrente, achou a FiO2 desejada desse paciente, né, calculando em cima de uma pressão, né, para chegar ventilando esse paciente a pressão, você vai calcular uma PIP, pressão expiratória positiva final. Aí a pergunta, existe PIP fisiológica? Eu pego isso até em questão de prova. Existe PIP fisiológica? Muitos respondem que sim. Uma PIP de 5, uma PIP fisiológica. Na realidade, o que é a PIP? Pressão expiratória positiva final. Se é pressão expiratória positiva e nós fisiologicamente respiramos de forma negativa, não existe uma PIP fisiológica. O que deixa, né, o que resta dentro do pulmão, essa quantidade de volume de ar que resta dentro do pulmão, ela é garantida através das pleuras parietal e visceral, que é presa no gradil costal, e quando esse pulmão ele alcança a sua elastância total, ficando ali um resto de ar, um resto de volume dentro daquele pulmão, mas garantido pelo arcabouço ósseo e não pela pressão positiva. Quando você ventila esse doente, que você acha o volume corrente, a FiO2, você calcula ali também uma frequência respiratória que normalmente varia ali de 16 a 20 de frequência respiratória, você precisa alcançar uma totalidade de ar dentro desse pulmão. Esse pulmão, quando ele alcança essa totalidade de ar, você alcançou uma coisa que nós chamamos de complacência pulmonar. Complacência é a capacidade que esse pulmão tem de receber esse volume corrente calculado por você. Elastância é a capacidade que esse pulmão tem de voltar à sua posição original. O que resta dentro desse pulmão nós chamamos de PIP,
pressão expiratória positiva final, que é garantida através do arcabouço ósseo preso, né, fixado ali através das pleuras parietais e pleura parietal e visceral. Espero que eu consegui contribuir um pouquinho aí com pelo menos os parâmetros iniciais da ventilação mecânica, e quando você chegar nesse nível, você a partir daí você vai ter que começar a refinar a ventilação mecânica de acordo com o que o pulmão do teu paciente vai apresentando para você. Você inicia a ventilação mecânica com esses parâmetros iniciais. Quando esse pulmão apresentar uma resposta, você vai adequando esse paciente